E sempre tem alguém dizendo que você estão escondendo uma coisa de você e eu vim revolucionar o mundo e vou trazer a solução, o segredo do fisiculturismo, que é a canela. E essa galera aí, né? Então as pessoas têm assim, não, eu tenho uma carta na manga aqui que é a solução dos teus problemas. Custa tanto. E a pessoa vai lá e paga porque ela não quer escutar o que a gente está falando, que demora, que é difícil. Né? Quando você começou a treinar, doutor, com quanto tempo de treino você fez o primeiro uso de hormônio? Com bastante tempo. Fazendo no final da faculdade. Quanto tempo você treinou natural? Entre treinar e não treinar, né? O período de eu começar o treino... Da hora que você começou a treinar até a hora que você falou assim... Coisa de 10 anos. Caramba. Bastante. Bastante. E você, Cami? Mostra pra gente como o esteroide não funciona. Nossa. Já mostrei como o GH não funciona. Agora... eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos de treino. Só que assim... eu agachava com 80 de cada lado. Mas 5, 6 anos é muito tempo. É muito. Porque a gente vê hoje. Porque a gente vê hoje. Então a questão a gente já tinha comentado isso antes. Nos Estados Unidos eles tinham uma regra, que é a regra das 500 libras, que é cerca de 220 quilos. Então assim, se você não conseguir agachar com esse peso, você não merece o esteroide. Porque o esteroide ele serve para acelerar a recuperação muscular de quem treina mais pesado. Então, até colocar 80 quilos de cada lado na barra, você não precisa. Passou disso, você se torna um merecedor. E aí, como nos Estados Unidos é mais difícil ter um dealer para conseguir comprar, os caras esperavam o cara chegar nessas marcas para daí dizer, agora eu te passo o contato para você comprar. Então, é bem diferente do que a gente vê hoje, né? O pessoal... Tenho 3 meses de treino, já comprei. Já tenho 3 meses de treino. Não estou mais vendo o resultado. Não, e a pessoa fala, já tenho 3 meses de treino e já comprei. Isso, me ensine a usar. Fala, porra. O meu foi o mais precoce então de todos. Eu tinha quase 4 anos de treino. Não tinha 4 anos ainda, tinha 3 anos e 10 meses. Quando eu fiz o primeiro uso. E eu tava numa academia de bodybuilding. Né? Sim. Mas eu tava numa de powerlifter, na verdade. E eles é que me frearam. É mesmo? Sim, me frearam. O meu é eles que me aceleraram. Justamente porque ele falava assim, não, você ainda não precisa. Você ainda é muito fraco para tomar isso. Então espera. E aí, para mim foi a melhor escola, porque a galera primeiro levou 3 anos para me darem oi na academia. Você tinha que conquistar o oi, porque você é frango. Então entrava mudo e saía calado da academia. Aí quando eu comecei a pôr carga, os caras já me acolheram. Não, então agora vem, você merece entrar pra tribo do ferro. E aí começaram, quer treinar a perna com a gente? Quero. Pra mim era uma honra ser convidado. Era uma conquista, né? Era uma conquista ser convidado para vomitar durante o treino e os caras iam me buscar no banheiro, dizer, teu intervalo já acabou, volta a fazer agachamento. E era desse nível. Então, eu gostei desse processo. E hoje em dia eu vejo as pessoas fugindo da dor e eu falo, cara, você nunca vai mudar assim, entendeu? O processo é esse. É difícil, é sofrido, dói. Claro que você não precisa vomitar, mas você tem que gostar do treino. Se você não gostar do treino, você não vai ter o resultado. Enquanto você não se apaixonar pelo processo, você não vai ter o resultado. E as pessoas... Hoje em dia é cool ter um shape legal. Ser bodybuilder é legal. Nossa, a gente vê pessoas com dinheiro entrando no esporte, que era de vagabundo antes. E aí essas são as piores, porque delas chegam e... Elas querem comprar o shape. Né? Dinheiro não é o problema. Comprar o shape. Quanto que eu preciso gastar para ficar assim? O que eu preciso usar não é o que eu preciso fazer, ou quanto tempo vai levar. Né? Agora, se dinheiro comprasse shape, o Ronaldo Fenômeno tinha, o Galvão Bueno tinha... Sim. Todos tinham. O Romário não tinha feito bariátrica para deixar de ser gordo? Exato. Então, e com dinheiro eu acho que é mais difícil ter shape, tá? Porque as tentações são maiores. Então, o cara que tem dinheiro, ele pode todo dia jantar numa churrascaria top. É o cara que se permite mais, né? Ele se permite errar mais. Sim. Porque também ele acha que vai resolver tomando um termogênico importado, usando GH. E aí o pessoal que...
Você já percebeu que quem fala de GH geralmente é quem nunca usou? Sim. É a galera que romantiza, né? Porra, não, porque se eu tivesse GH, tudo seria de... Irmão, não é. Eu uso o caso de um paciente que eu tenho no consultório de exemplo sempre que é falado sobre isso, tanto dentro do consultório quanto em rede social. Eu tenho um menino que é goleiro. Ele treina desde a infância para ser atleta profissional, goleiro. E ele não tinha uma perspectiva de ter uma altura muito boa, porque o pai e a mãe dele são baixos. Então, existe uma condição que é a baixa estatura constitucional, onde fora do Brasil é permitido não, é um uso off-label de GH, para estimular o crescimento e estimular a estatura final, começando na idade certa, ali na fase pré-puber e até terminar o crescimento. E a gente começou a fazer isso com ele, e a dose ela é calculada pelo peso. Então é um menino que hoje tem 16 anos, ele fez 16 anos agora, mas no último ano ele usava 16 UI de GH por dia, 6 vezes por semana. Puta que pariu. Então, assim, é o cara que, se o GH fosse milagre, teria o físico diferenciado. E não tem. Assim, é um adolescente normal. Não é o cara que é rasgado. Não estava trincado. Não. E a gente mede, a gente faz calorimetria nos nossos pacientes no consultório. E, cara, ele chegou a ter período ali de estar com a taxa metabólica basal dele em 3.700 calorias por dia. Então, assim, cara, tem todo o ambiente propício para isso, né? Por que não vai? Cara, ele não treina para isso. O treinamento dele é específico para outra coisa. A alimentação dele é para ele justamente... Mas quem estava com uma TBB tão alta? Provavelmente pelo uso do GH em dose mais alta e pela fase que ele estava de crescimento, né? Tava crescendo, Metabolismo a milhão. crescendo 1,5 cm por mês. Ó, só pra galera entender, dizendo que ele paga 1.200 num size, que é um preço top. Ele gasta quase R$8.000 por mês de size. Era isso aí, mais ou menos isso. Então- O pai dele conseguia comprar, como comprava em quantidade, conseguia um valor um pouco melhor, mas o investimento aí girava entre 6 e 7 mil reais por mês. Então, só pra pessoa entender que tá assistindo, que não é o... Ele economiza pra comprar 3 meses de GH, pra tomar 4 UI por dia de um chinês, e o cara acha que isso vai transformar o shape Não, dele. o menino usou 3 anos. Usou dos 13 aos E ele 16. cresceu em altura? Cresceu. Quantos É centímetros? que assim, eu não consigo saber quanto que ele teria de altura sem o GH, né? Mas ele tá batendo em 1,85 agora. A gente começou a usar GH, ele tinha menos de 1,61. Puta merda. Ah, funciona. Meu pai tinha que ter me dado GH. Não, mas perfeito exemplo. Sim. Você vê, tem um físico fenomenal, ele é Mr. Olímpia? Não. Então a galera que acredita Se que... dinheiro fosse da Mr. Olímpia, o Renato ia ser 12 vezes Mr. Olímpia. Fácil. Não por causa dessa tatuagem do índio, que eu achei que ele ia tirar. Ele tá tirando. Ah, tá tirando. Beleza. Aos poucos, Cambi. Ó, nossa enquete deu que 71% aqui da galera, foram 1.500 votos. 71% quer ganhar massa muscular e 28% perder peso. É, galera, Falei pra paciência. você? Não vai ter. Falei pra você? Cara, Ó, amarrando tudo isso daí em comprar as paradinhas antes, tal, essas coisas, o Pedrinho mandou uma mensagem aqui. Não sei se é o MC Pedrinho, tá? Mas acho que não é ele não. Ele mandou assim: boa tarde, comprei algumas ampolas de Deposteron, pretendo fazer um ciclo apenas daqui 3 meses. As paradinhas estragam se são bem armazenadas? Tem uma data de validade na caixa, se né? estiver dentro do prazo de validade. Imagina o carinho com que ele tá guardando isso, né, cara? Mas eu vou aproveitar Meu para bebezinho. que a gente tocou em validade de medicamento, só para dar uma explicada. Não para encorajar vocês, mas é o seguinte, a gente é obrigado a pôr validade em medicamento. Medicamento comprimido 2 anos é o máximo, injetável 5 anos é o máximo. Digamos que eu prove para a Anvisa que o meu injetável dura 200 anos. O máximo que eu posso pôr no rótulo é 5. Não importa. Não importa. Então, esse é o primeiro passo. O segundo é o que significa a validade na indústria farmacêutica. É perder 10% da dose. Então, se era de 200 miligramas, caiu para 180, venceu. E em terceiro lugar é a velocidade da reação. Então, a maioria dos medicamentos segue a cinética de primeira ordem de Arrhenius. O que significa isso? A cada 10 graus Celsius, dobra a velocidade da reação. A média nacional de temperatura é 30 graus. Então, quando eu faço a minha validade do medicamento, é baseado em 30 graus de temperatura média. Se o medicamento está em Curitiba, que a média anual é 20 graus, a validade, teoricamente, seria o dobro. Porque a velocidade da reação é metade.
Então, considerando tudo isso, você mora no sul, o medicamento está bem guardado, ele dura mais do que a validade. Ou seja, a validade de um medicamento nunca é exatamente o momento que ele se torna inviável para uso. Porque tem margem de segurança. Tem margem de segurança, lógico. Porque também tem gente que está comprando lá em Manaus o medicamento, que está mais quente e que decompõe mais rápido. Tem perguntas, Maurício? Tem bastante perguntas já, mestre. Vamos lá. Olá, senhores. O que vocês acham do uso contínuo da Testo? 250 mg por semana e fazer alguns períodos do ano com a dose mais alta. Seria uma estratégia mais saudável do que ciclo TPC nos quesitos fertilidade e cardiovascular? Não, com certeza não. Pode falar, doutor. O uso contínuo, a gente está falando de uma dose suprafisiológica o tempo inteiro. 250 mg, 2 vezes e meia, o que seria uma dose terapêutica para quem tem deficiência e faria reposição. O cara vai fazer a reposição, em tese ele vai usar 100 mg por semana e isso vai resolver o problema dele, vai manter a testosterona dele entre 500 e 700. O cara que não tem deficiência vai usar 2 vezes e meia essa dose, justamente para ficar com a testosterona mais alta, e em alguns momentos ele vai deixá-la mais alta ainda. Ao longo do tempo, essa exposição a uma quantidade maior de hormônio vai aumentar o risco dele ter problemas relacionados a isso. O cara vai morrer por causa disso? Ele vai ter problemas certamente por causa disso? Não, é a mesma história do cigarro. A pessoa fuma, ela tem mais risco de ter câncer de pulmão. Todo fumante vai ter câncer de pulmão? Não. O fumante vai ter câncer de pulmão depois de quanto tempo? Não sei. Pode ser depois de 20, 30, 40, 50 anos fumando. O usuário de testosterona numa dose mais alta, ele certamente vai ter problemas por causa disso? A gente não pode afirmar. Mas ele está se submetendo a um risco maior. O risco de ter todos os efeitos colaterais da medicação, que são efeitos colaterais para o uso em dose terapêutica, e o risco de ter outros efeitos adversos que a gente não conhece ou que a gente não pode atribuir diretamente ao fármaco pela dose, pela superdosagem. Agora tem uma pergunta, doutor. Uma das coisas que mais me preocupa com o uso do hormônio esteroide, e que talvez nem todos tenham essa consciência, mas é onde eu tenho mais temor, é a saúde cardiovascular. Porque é a única que realmente tem base científica que comprova que o hormônio esteroide atua de alguma forma na saúde cardiovascular. O resto tem muita especulação, tudo, mas... Ou eu estou falando besteira, já existem... Não. É saúde cardiovascular realmente, que é a única coisa que fala assim, aqui meu amigo ele atua, não tem como escapar. Assim, existem desdobramentos que também podem acontecer. Então, o problema renal do cara que tem um hematócrito estourado, que tem hipertensão. Sim, mas aí assim, é um conjunto de fatores. Mas agora a saúde cardiovascular não tem jeito, De né? forma direta, vamos dizer, seria A parte cardiovascular. Seria a parte cardíaca, sim. Se uma pessoa fizer uso de hormônio esteroide de forma que ele se mantenha na base fisiológica, o cara, mesmo ele não é um indivíduo com hipogonadismo, mas ele não quer mais, ou talvez ele não seja mais capaz de manter as suas doses fisiológicas. E ele manter o uso de um hormônio exógeno para se manter em até 900 nanogramas por decilitro de sangue, essa saúde cardiovascular dele continua sob risco? É a questão do uso do hormônio exógeno ou é a questão de se manter em bases suprafisiológicas? Se manter em bases suprafisiológicas. O que a gente tem de evidência hoje é justamente pegando pessoas que têm deficiência hormonal e fazendo reposição nelas. Ou, por exemplo, em idosos que tenham uma quantidade de testosterona mais baixa o suficiente para trazer sintoma. Não necessariamente abaixo de 200, mas se o cara tiver uma testo limítrofe de 300, 350 e tem sintoma, talvez valeria a pena tratar para eu melhorar essa sintomatologia dele. Nesse público com deficiência hormonal, se eu faço reposição, eu diminuo o risco cardiovascular. É mesmo. Ele ficar em deficiência ou ele ficar em doses altas, ele vai ter o risco aumentado. Ele ficar com a testosterona dentro do intervalo fisiológico, ele previne doença. Então, testo baixa também tem risco para a saúde cardiovascular. Também tem risco. Dislipidemia por texto baixo, inclusive. Sim, exatamente. Explica para a galera. Colesterol cagado. Texto baixo também gera isso. Inclusive, eu postei um tempo atrás um artigo que avaliou 12 anos de uso de testosterona em obesos, e os que não receberam testosterona tiveram uma piora, enquanto os que receberam testosterona tiveram uma melhora
dos colesteróis, do perfil lipídico. Perfeito. Então, em obeso, que você já espera, puto, o cara já tá com um perfil lipídico ruim, quantos médicos hoje teriam coragem de dar texto para um cara desse? Fala, pô, ele já tá com um perfil lipídico ruim, não vou arriscar. Eu dou. Exatamente. Então, mas só os que estudam. Sim. Então, os caras fizeram um acompanhamento de 12 anos com obeso, que estavam com um perfil lipídico ruim, os que receberam testosterona fisiológica, doses fisiológicas, tiveram uma melhora. Olha isso. Inclusive um desfecho melhor. Porque no grupo que não foi recebido, ou no grupo placebo, teve gente que morreu. E no outro não. E pra galera compreender, aonde há o risco da saúde cardiovascular quando as doses são suprafisiológicas, ou seja, o cara está sempre usando hormônio durante anos? Por quê? O que ele faz no coração? O mais Comum. O mais comum e o mais direto vai ser uma hipertrofia da parede do coração, um aumento da espessura da parede muscular cardíaca. Que isso é bem comum nos atletas, hein? É, Quase todos os atletas têm. mas não necessariamente por conta da medicação. E não necessariamente patológico. Exatamente. Eu tenho o aumento da minha parede, mas não é no nível patológico. Mas isso também é fruto de anos de treino de musculação pesado. O treino sem esteroide também faz isso. O treino aumenta uma coisa chamada pós-carga, treino com pesos. Eu estou aumentando a resistência à saída de sangue do coração. Porque eu estou aumentando o volume muscular, eu estou aumentando meu peso e eu estou fazendo um trabalho com peso, com sobrecarga. Então, durante o treinamento, tu faz valsalva, tu prende a respiração, tua frequência cardíaca sobe, tu está trabalhando contra uma resistência. É só você quando imaginar. tu tá agachando, a frequência cardíaca sobe porque justamente está se trabalhando contra uma resistência, está criando uma resistência naquele momento. Você está bombeando sangue para um músculo que está contraído. Exato. Então a ponta final do encanamento Tá está fechado. travada. Você tem que empurrar o sangue contra isso. Então você vai fazer com que o coração fique mais forte para ter força para empurrar. Isso. E ele fica mais forte hipertrofiando a parede do músculo. E isso é ruim? Não necessariamente. Bom, vamos falar sobre a relação do cardio com a musculação, né? Então, quando o coração tem essa mudança de conformação, de anatomia, de espessamento, às vezes você acaba diminuindo a luz, né? O tamanho da câmara cardíaca, né? Então o coração tem uma cavidade, essa cavidade vai se encher de sangue para a hora que ele bombear o sangue sair. Se eu tenho um aumento da parede, e esse aumento teoricamente é para dentro, eu diminuo o tamanho da câmara. Cabe menos sangue. Cabe menos sangue ali dentro, eu vou ter uma quantidade injetada de sangue menor, uma fração de injeção menor, e aí eu posso ter uma série de consequências por conta disso. Que é mais direta, eu vou aumentar a frequência cardíaca para conseguir colocar um volume de sangue igual para fora. Está saindo menos volume cada vez, eu preciso aumentar a frequência para isso. Mas aí entra o exercício cardiorrespiratório. Que vai fazer o inverso, vai fazer um aumento do tamanho do coração pelo aumento do tamanho da câmara, que seria uma adaptação positiva do exercício aeróbico. Então, quando a gente começou a treinar, você com certeza ouviu isso, não faça cardio porque você não vai ganhar músculo fazendo cardio, que é contraprodutivo fazer cardio. Então, você tem que fazer só a musculação. Cardio você emagrece. E, na verdade, a combinação dos dois vai tornar o teu coração mais forte e com um volume adequado de ejeção. Então, para você fugir do risco do uso de esteroide, do treino, da musculação sozinho, você precisa fazer cardio. Porque você fazendo cardio é a única forma que você tem de combater a maioria dos colaterais da testosterona. Qual a visão de vocês desse último ano, tantos atletas bodybuilders morrendo do coração? O ano passado foi 3 ou 4? Primeiro é o abuso, né? Eu ia falar isso. Eu acho que é reflexo do abuso não de agora, né? Mas de, sei lá, anos. 10 anos, 20 anos. Você paga a conta lá na frente? Paga. Eu acho que Você faz agora, não necessariamente você paga agora. Não. E até foi uma frase que eu falei para algumas pessoas que vieram conversar comigo a respeito disso. Falei, a gente está começando a ver o reflexo do que são esses 10, aí, talvez 20 anos de abuso. Provavelmente, de agora para frente, deve aumentar a quantidade de casos que a gente vai ver desse jeito. De óbitos. É possível. Então, a gente vai começar a ver muito atleta morrendo, não pelo que ele está fazendo agora, mas pelo que ele fez, às vezes, há 5, 10 anos atrás. Sim, perfeitamente. Durante, né, muito tempo. E uma outra coisa que eu queria alertar o pessoal, porque eu até fui ver a causa da morte do Boston, né? Que é aquele menino de 27 O Boston não é aquele que ele pregava quanto mais, melhor? Ele mesmo.
E aí Você eu sabe fui a história ver... do Boston Lloyd? Coloca pra mim, por favor, na tela, Márcio. E se você lembrar a história, só passa pro pessoal, pra galera saber de quem a gente tá falando. Não, primeiro ele pregava que existe uma guerra química, quem aguentar tomar mais hormônio vai ganhar. Ele pregava o uso de Sintol, né? De aplicação de óleo local para crescimento de músculo. Então até o nome do time de consultoria dele é 3cc, era 3cc. Porque 3cc em inglês, centímetro cúbico, é ml. Então, porque ele dizia que tinha que colocar 3 ml de Sintol por ponto de aplicação, dia sim, dia não. Dia sim, dia não, Dia ele sim, fazia dia uso não. de aplicação local? Sim. Ele chegou a ter necrose no tríceps, por causa de Sintol. E ainda por cima ele usava vários outros fármacos ainda em estudo, né? Coisa que ainda não foi lançada. Então, ele comprava como reagente químico e testava nele mesmo. Mas o que me chamou a atenção foi a causa da morte dele. Qual Que a causa foi da morte? dissecção de aorta. Então, a artéria dele rasgou Rasgou? e o sangue extravasou. Então, assim, a maioria das Teve uma vezes... hemorragia interna? Sim, a maioria das vezes que isso acontece é irreversível, o cara morre. Né? A Mas menos isso que é chegue muito muito raro, né? rápido. É raro. E aí eu fui estudar o que pode causar isso. Falei, porra, isso aí é um negócio meio sério, né? E o que eu consegui achar de efeito é, na verdade, uma proporção de estradiol muito baixa para testosterona, o que faz com que o cano resseque. Sabe o cano que fica no sol? Que daí você dá uma Sei. porrada e quebra. Então é isso que acontece quando a pessoa faz o abuso aí de O anastrozol, tecido de letrozol. da artéria dele ressecou? Ressecou. Aqui, quando Ela enfraquece, perde elasticidade. Quando existe essa desproporção com o estrogênio muito baixo e um índice de androgênio muito alto, a gente tem um aumento de degradação de alguns tipos de fibra colágena. Por isso que a galera se lesiona. Por isso que um derivado de DHT propicia o cara ter mais lesão, por exemplo. Não é lesão tendínea, lesão ligamentar. Justamente porque ele está tendo mais degradação de fibra colágena e isso, em tese, vai enfraquecendo, vamos dizer assim, esse tipo de tecido. E vai envolver parede vascular, né? Parte interna da parede vascular. Então aí entra aquelas idiotices que a gente sempre fala aqui. O cara que zera estradiol está se expondo a um risco muito maior de ter algum problema. E as pessoas às vezes eram estradiol sem querer, tá? Não por querer. Por exemplo, em protocolos engessados de uso de anastrozol e outros anti-aromatase, pode ser uma combinação perfeita para zerar estradiol, não é, doutor? Sim. Eu já vi prescrição de médico com derivado de DHT associado a inibidor de aromatase. Tipo, Não, o cara e tomando dutasterida. estanazolol com 1 Isso. miligrama por dia de anastrozol. É tipo E isso. põe dutasterida para segurar o cabelo. Pô, o derivado de DHT não vai se converter a estrogênio, ele não vai sofrer ação da aromatase. Então, assim, não... Imagina como fica a libido desse cara. Negativa. Não, e infelizmente é comum acontecer isso. Então, cada vez mais a gente vê idiotices desse tipo por falta de conhecimento, né? Por pegar protocolos padrão. Então, o cara pega uma formulação, vai num curso de fim de semana sobre hormônios, daí tem lá, fórmula anticolaterais. Aí o cara pega, anota no caderno, anticolaterais. E joga Começa tudo a sem passar pra todo saber mundo. a função de cada coisa. Então, se existe um medicamento é porque existe uma patologia para ele tratar. Tem gente que precisa de anastrozol? Tem. Tem gente que não precisa? Tem. Como é que você sabe? Primeira coisa, o pessoal manda pergunta na caixinha assim, sem exames. Como saber a dose? Sem exames. Porra, Legal pra caramba, né? o cara não quer gastar R$20 para fazer o exame de estradiol. E é isso que acontece. O pessoal vai no chute. Né? Então, vou tomar dia sim, dia não. Vou tomar todo dia. Aí o cara não sabe o que está acontecendo. E o problema não é o uso pontual. Porque muitas vezes o atleta ele baixa o estradiol pertinho do palco. Para Por tirar pouco uma tempo. água Sim. por semanas. O ruim é o cara que ficou o ano inteiro fazendo esse tipo de coisa. Eu já vi às protocolo cegas. de atletas o ano inteiro usando anastrozol e hexamestano. Sim, combinado. Combinado. Eu já vi também. Você viu? Já. E assim, protocolo padrão, entendeu? Como se fosse um protetor, junto com o protetor hepático, ele tá tomando isso, entendeu?